Opa, meu nome é Daniel Stupa e esse é o Stupa Lab. Escolha de madeira. Onde comprar madeira? Muitas vezes a pessoa está interessado, maluco para começar com marcenaria. Aliás, você quer começar com marcenaria? Vem aqui conhecer a nossa escola no Instituto de Engenharia Dante Pazanese 120. Vai ser um prazer te conhecer. Você faz desde tornearia, entalhe, temos participação internacional aqui nos nossos cursos. Realmente a gente está fazendo de tudo para montar o Dream Team da marcenaria aqui no Instituto de Engenharia. A gente tem algumas madeireiras por aí, a BR, a Amarante, a Disquimad, mas beleza, você conhece a madeireira, você precisa também saber escolher a madeira, né? Não precisa ficar refém lá do rapaz que vai pegar a madeira para você e escolher com você. Independente das espécies, tem alguns, eu ia falar defeito, mas olha só, madeira não tem defeito, madeira tem característica, né? Uma broca que foi lá e comeu a madeira, uma rachadura, um torto, dependendo do design que você quer para o seu móvel, esse desenho orgânico que o tempo efetuou junto com a natureza ali naquela madeira pode ser uma coisa espetacular. E são algumas características que, dependendo do uso, elas não vão dar certo ali porque a gente está fazendo. Se a gente for desengrossar, desempenar uma peça grande e a gente não quer que aquela característica não apareça ali, não vai estragar o nosso trabalho, a gente tem que saber escolher a madeira para o que a gente quer. Vamos lá. A primeira coisa, para qualquer serviço de madeira, aí sim, eu posso dizer que é um defeito porque ela não chegou no processo de maturação dela, é a madeira verde ou a madeira molhada. Não sei se vocês lembram da escola, xilema, fluoema, resina, de seiva, né? A palavra que eu queria dizer era seiva. O tronco está cheio disso aí tudo. Então, a madeira depois de cortada, ela precisa passar por um bom processo de secagem. É nesse processo que aí sim, se não tiver um bom manejo de secagem, essa madeira vai ficar defeituosa. Então ela vai estar molhada, ou como a gente chama mais no linguajar do marceneiro, ela vai estar verde. Como a gente está elencando os defeitos, ela tem que estar seca, ela não pode estar verde. Segunda coisa, a madeira torcida. A madeira torcida, pensa num parafuso, a madeira torceu. Também é defeito, aí é defeito na parte de secagem. Agora, olha só, tem espécie de madeira que ela tende mais à torção e ao empenamento. Tem espécies de madeira que não é tão suscetível a esse problema de torção, né? Normalmente as madeiras mais duras, elas tendem mais a torcer. As madeiras mais leves, nem tanto. Terceiro defeito, empenamento. Então, a madeira está empenada, ela não está retinha, ela está empenada. Mesma coisa, tem espécie mais suscetível ao empenamento e algumas espécies menos suscetíveis ao empenamento. Algumas, dependendo do jeito que você vai trabalhar, mesmo depois de seca, pode ser que ela empene. Por isso que você tem várias técnicas também de trabalho com marcenaria que evitam o empenamento, que a gente chama de travamento ali, ou do móvel, ou da peça, ou mesmo da parte de carpintaria, né? Nó. O que é o nó? Se você tem uma madeira no comprido e um galho que está saindo, você criou aquele nó e a madeira não está linheira, a madeira não está alinhada. Os veios dessa tábua, dessa peça, enfim, que você está usando, desse canchão, eles não estão para cima, não estão tudo retinho. Tem arquiteto hoje que valoriza demais o nó, acha muito bonito, eu inclusive acho, exatamente por isso que não é defeito, tá entendendo? Porque é uma coisa que, dependendo do uso, pode ficar horrível, mas dependendo do uso, você vai valorizar demais a sua peça e tal. É o que a gente chama de organicidade, né? Você está usando a madeira de forma a valorizar a característica orgânica dela. Quinto, madeira reversa. O que é a madeira reversa? Novamente, ela não está linheiro. O veio da madeira não está no sentido do corte, vamos dizer assim. Ela sai para a lateral da madeira. Então, se você vê,
você vai ver que a lateral da prancha que você está usando está toda assim, sapecadinha, como se fosse o topo, porque o que aconteceu foi exatamente isso. Em vez do veio subir, o veio foi para a lateral da madeira. Isso dificulta na hora de dar acabamento, né? Dificulta demais na hora de dar acabamento, para aparelhar, lixar, desengrossar também não é bom, porque tende a estourar, então é complicado. A embuia, então, uma das madeiras que a gente mais usa para novelaria fina e para marcenaria fina em geral, é uma das que mais dá reversa. O maru também dá bastante reverso. 6. É o brancal. Outra característica da madeira que não é defeito. Vamos lá. Quanto mais branco for o brancal ou alburno em relação ao cerne, mais mole, mais frágil é esse cerne. Isso em regra, tá? Essa pranchinha aqui de Guajuvira, olha só. E tá um brancal bem acentuado aqui. Agora, é uma madeira de uma espécie bem dura e esse brancal também não é mole não. Mas então, o brancal, lógico, é mais branco e o cerne tem uma diferença bem importante. Em 7º lugar, um defeito que eu vou falar aqui é a tábua canoada. O que é a tábua canoada? Está principalmente realmente em tábua e em pranchão se ele for muito largo, que é ele seguir o sentido do, se não me engano chama ridoma, mas eu não tenho certeza não, do veio dele, então ele está cortado e ele fica assim abaulado, lógico, canoado, né? Por exemplo, o compensado sarrafiado, ele é sarrafiado vários sarrafos e colado, então aquilo evita de ele canoar. Imagina se fosse uma prancha só de um maciço de madeira, com certeza por menos tendência a empenar que tivesse essa espécie, acaba empenando, né? Exatamente por causa da estrutura da árvore de veio, como aquilo saiu da natureza, como saiu daquele tronco. Aí sim, mesmo assim não é defeito, eu ia falar de apodrecimento. Acontece sobretudo no alburno, né? No brancal, porque ele é mais frágil e muitas vezes por falta de cuidado na hora da secagem. Tem muitas espécies que essa é uma característica mesmo, um tipo de apodrecimento que acontece. Inclusive alguns, acontece aquele apodrecimento, mas depois se você estabilizar com verniz ou mesmo com resina, lógico, aquilo se estabiliza e ele não continua aquele apodrecimento. Ele se deu exatamente pelo mau manuseio na hora da secagem. Para fazer esse vídeo a gente teve o apoio fundamental da Amarante. Eu mando um grande abraço para o Cláudio. E se você, marceneiro ou maker, ou enfim, o curioso, e quer mandar uma pergunta, um comentário, um elogio ou uma crítica aí pra gente, para aparecer aqui no nosso canal, filma aí com o celular deitado, manda pra gente que a gente coloca aqui. Um abraço, tchau, tchau!